Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como vão? Hoje iniciaremos mais uma videoaula sobre a Escola Bíblica Dominical. O número da Escola Bíblica Dominical na nossa revistinha é a EBD número 11. Nós temos 13 capítulos, se eu não me engano, neste tema que estamos tratando dessa Escola Bíblica Dominical. O tema que a gente está tratando, como todos sabem, é o profeta Isaías, o livro de Isaías. O livro de Isaías, como todos sabem, é um livro muito extenso, ele tem 66 capítulos e ele aborda, ele profetiza nesse livro várias passagens do povo de Israel, por vários períodos difíceis e de renovação, inclusive. E os capítulos que a gente vai tratar dos livros de Isaías é o capítulo 9, logo no início do livro, e o capítulo 57. E os livros de João e Romanos também serão consultados nos seus capítulos 14, tanto de João, Evangelho de João, como na Epístola a Romanos, também capítulo 14. O tema de hoje é a paz que vem do Senhor. Primeiramente, vamos contextualizar essa história para a gente entender qual o momento que passa o povo de Israel. O povo de Israel passou por um período de tentativa de domínio do povo assírio, e a gente, em capítulos anteriores, a gente tratou disso, no qual o líder supremo dos assírios tentou invadir Jerusalém e não conseguiu, Senaqueribe. E o profeta Isaías, que era contemporâneo desse período, provavelmente, dessa tentativa de ataque do povo assírio, previu e profetizou que o povo de Israel, Jerusalém, que era o símbolo religioso para o povo judeu, não seria tomado por Senaqueribe. No livro de Isaías, é importante a gente citar que ele passa grande parte dos seus capítulos com Isaías dizendo ou conclamando o erro que o povo judeu passava. O povo judeu, que estava numa região geográfica muito importante da humanidade naquele período, sofria interferências culturais de vários povos. Anteriormente, no livro de Êxodos, a gente viu que o povo judeu, o povo de Israel, saiu fugido do Egito, de um lado. Egito era uma grande potência. E agora, o povo judeu, nesse período do livro de Isaías, está sendo atacado pelos assírios, que habitavam naquela região da Mesopotâmia, região oposta ao do Egito. Então, o povo judeu ficava exprimido entre egípcios, Império Egípcio e o Império Mesopotâmio, que tiveram várias nações que eram as mais poderosas do mundo naquela época. Primeiramente o povo assírio, depois o povo caldeu ou babilônico, e segundo e terceiro o povo persa, medo-persa. Todas essas regiões aí, elas atacavam de alguma forma ou influenciavam a cultura do povo judeu. Infelizmente, o povo judeu começou a abandonar o culto ao seu verdadeiro Deus, o seu Deus libertador, e o único Deus que existe, que é o nosso Deus. Ele, infelizmente, por culturas, por influências externas, acabou adotando outros deuses, procurando outros tipos de sacrifícios. A Bíblia relata até de sacrifícios humanos, uma coisa bárbara. E que o povo judeu, infelizmente, não teve seu coração, grande parte da população teve o seu coração fechado e não conseguiu enxergar de fato o nosso próprio Deus. Mas o livro de Isaías, mas o povo judeu ele acabou sendo atacado por um outro povo, que é o povo caldeu babilônico, e o povo babilônico, o Império Babilônico, ele acabou levando cativo o povo judeu.
Então, toda aquela população que morava em Jerusalém, Jerusalém foi totalmente saqueada, foi deposto o rei, que era o rei Joaquim na época, e toda aquela região de Jerusalém, que era o reino de Judá, foi totalmente dominado pelo Império Babilônico, e as pessoas influentes que moravam em Jerusalém e que faziam parte da corte do reino de Judá, acabaram sendo levadas para a Babilônia, na Mesopotâmia. Imagine, irmãos, como é difícil, a gente, graças a Deus, não tivemos uma situação como essa, de sermos dominados por uma outra nação que nos subjuga e nos leva cativo, preso, escravo para a terra deles, para trabalhar para eles. E isso que aconteceu. O templo de Jerusalém foi totalmente destruído, foi totalmente saqueado, todos os bens metais, materiais, ouro e prata que tinham no templo naquela época foram carregados pelos caldeus, pelos babilônios, até a Babilônia, que era a capital do Império Babilônico. E os nobres, as pessoas importantes, proeminentes que moravam nesse período, também foram levadas. Um deles foi Daniel, que escreveu um livro que a gente bem conhece. Isaías, nesse período, tudo indica que ele já tinha morrido, ele já tinha deixado essa terra, e que o que ele relata na Bíblia, no seu livro, são profecias que viriam a acontecer. E que de fato ocorreram. O Império Babilônico foi lá, atacou e arrastou todas as pessoas proeminentes do Império do Reino de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Praticamente ficou poucas pessoas no Reino de Judá, principalmente as pessoas mais pobres, mais miseráveis, que ficaram mais miseráveis ainda, e muitos, com medo, fugiram até para o Egito, de volta. Infelizmente, imagine só, toda a civilização judaica foi totalmente acabada, foi totalmente destruída e retirada e levada para a Babilônia. E isso perdurou 70 anos. 70 anos aproximadamente que durou o cativeiro babilônico. E diante de tudo isso, há de nós imaginarmos que o povo judeu carecia de paz, que é o tema da nossa escola bíblica dominical de hoje. Carecia muito de paz, faltava-lhe paz. E essa paz não existia nesse período, de modo algum. Você ser atacado, ser escravizado, ser retirado da sua terra, ser levado para outro país desconhecido, é muito sofrido, é muito sofrimento. Muitos de nós podemos até imaginar como deve ter sido o sofrimento daquele povo que parou de adorar o seu Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém, que não existia mais, porque o Império Babilônico destruiu ele, e aí foi levado para um país diferente. A paz realmente não reinava nesse momento. E é por isso que o tema de hoje é a paz que vem do Senhor. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que tipo de paz, o que é paz para nós? O que significa paz para nós hoje, cristãos, representantes do povo do Senhor, e que vivemos hoje no final no início do século XXI, nesse momento contemporâneo. Eu consultei o dicionário, um dicionário que não é um dicionário cristão, é um dicionário do povo, é um dicionário simples, e ele diz o que é paz. Paz é a relação de pessoas que não estão em conflito. Outra indicação é relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas ou de violência.
Definição de paz é muito complexa e muito ampla. Ela pode passar desde a ausência de guerra entre povos, como a falta de conflito ou a falta de problemas de uma pessoa. Então, o termo paz, ele é muito amplo, muito complexo e grande. Mas vamos entender a paz contextualizada na época do povo de Deus, no período do exílio babilônico, e vamos entender a paz hoje, após Cristo. E aí, a gente tem que entender como encontrarmos a paz com base nas escrituras sagradas e de que paz estamos falando. Qual tipo de paz estamos falando? A presença do Senhor produz paz. Isso é inegável. A presença de Deus, de fato, em nossas vidas, produz paz. E aí eu busco o livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, e que ele faz uma profecia muito importante e que acaba contextualizando junto com o Novo Testamento. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías está dando 4 adjetivos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e o último, Príncipe da Paz. Por que Isaías deu um atributo ou um adjetivo tão intrigante como esse Príncipe da Paz? De fato, esse menino que viria a nascer, ele traria paz? Ele trouxe paz a nós? De fato, trouxe. É inegável isso. Historicamente, a gente pode verificar, mesmo que não em pessoas não crentes, como a paz de Cristo, de uma forma ou de outra, permeou na história da humanidade. E nos trouxe ausências de guerras. Mas nós temos que entender a paz verdadeira da presença do nosso Senhor Deus. Essa paz que transcende a ausência de guerra ou a ausência de conflitos. E é aí que nós vamos começar. O povo de Deus, como eu mostrei no início, ele passava por um momento conflituoso muito grande e de grandes dores e de grandes perdas. Ele estava num período do exílio babilônico, sofrendo demais. E para isso, para que o Senhor reconstruísse, para que Deus reconstruísse de novo a verdadeira fé nele próprio, ele precisaria estabelecer a paz nesse povo. Um povo novo, um povo renovado, diferente. E aí o Senhor Deus foi pautando as suas decisões da humanidade para que esse povo de Deus começasse a sentir o que era paz. E aí a gente pode consultar o livro de Isaías, no capítulo 57, no versículo 1 e 2. Capítulo 57 de Isaías, versículo 1 e 2. O justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Deus já está falando por intermédio de Isaías, antes do cativeiro ocorrer, o que ele estaria plantando na sua igreja, no seu povo. E o povo, ele precisava entender isso, precisava ser revigorado por Deus. Deus estava plantando na cabeça daquele povo que a justiça para com todos precisaria existir. Independente das mágoas e dos medos que nós temos que tratar todos com justiça. E de fato, o povo judeu abandonou não só a sua glória, a sua glorificação a Deus, como também passou a procurar práticas injustas com eles próprios. Existem várias
informações que nos dizem que eles foram dominados, foram influenciados por povos externos, e provavelmente isso trouxe muito medo, muito temor, e afastou mais e mais o seu povo de Deus. E o tratamento que esse povo fazia com ele mesmo, os mais simples, com os mais pobres, mais humildes, era de forma nada humana, nada correta, nada justa. E Deus está chamando a atenção que temos que ser justos, temos que tratar os oprimidos com justiça. Independente do que acontece na nossa vida em volta, o Senhor Deus está dizendo pelo profeta Isaías, temos que ser justos entre nós todos. O primeiro ponto que Deus coloca para a nossa vida é a justiça, o momento que a gente tem que estar. E aí, o Senhor Deus, ele revigora o nosso caminho no próprio capítulo 57, no versículo 10, e que ele diz o seguinte: você ficou exausta com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança? Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. Por isso não esmoreceu. Deus está dando um alívio para aquele povo de manter as forças e confiar nele. E é o que é importante para esse momento tão grandioso. A presença de Deus, a confiança em Deus é que traz a paz. Isso é inegável. Mas a paz também, ela passa por um caminho, por uma trajetória de mudanças, de alterações, de contextos do próprio povo. E o povo de Deus teve que passar por um processo de transformação. Primeiro, foi exilado para a Babilônia, ficaram 70 anos lá cativos. O povo babilônico foi suprimido pelo povo persa e o rei Ciro da Pérsia teve complacência, teve misericórdia daquele povo e não só libertou eles, como deu recursos para que eles pudessem voltar a Jerusalém e construir o templo de Jerusalém, reconstruir Jerusalém, que para eles, naquele momento histórico, era um simbolismo da sua fé em Deus. É o momento de reconstrução que Deus está dando ao povo judeu e o Senhor Deus mexendo na história da humanidade para trazer essa reconstrução. O povo de Deus, ele precisava passar por um caminho de paz e de confiança para que pudesse ser renovado. Esse período faz parte desde o cativeiro da Babilônia e o retorno do povo de Deus para Jerusalém, a sua reconstrução. Daria muito mais significado a esse povo. E o povo de Deus, ele precisava entender que para que tudo isso fosse construído, ele tinha que ter confiança e compromisso no Senhor Deus. O Senhor Deus, o povo tinha que ter total confiança e compromisso com Deus. E isso só foi criado graças a esse caminho todo que o Senhor Deus passou e levou o povo judeu de volta. Tá? E uma coisa importante que a gente tem que entender no versículo 16 é que, capítulo 57, versículo 16, é que sem perdão, e somente Deus traz o perdão para nós, não há paz. Se nós não tivermos perdão no nosso coração, não formos perdoados e não nos perdoarmos uns aos outros, não haverá paz. E o Senhor Deus fala pelo profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 16, não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Deus está deixando bem claro que ele daria o perdão de volta para aquele povo, o libertaria mediante o rei Ciro da Pérsia, devolveria-os de volta para a sua terra, Jerusalém prometida, e lá eles constituiriam o templo novamente e de novo praticariam a adoração ao verdadeiro Deus, o nosso Senhor Deus. Semelhante ao povo judeu, o Senhor não está alheio a
nós. Hoje a gente sabe que a nossa história está pautada pelo nosso Senhor. Ele cuida da nossa história. E o povo judeu aconteceu a mesma coisa. O Senhor Deus conduziu a vida deles. Ele não estava alheio, ele interferia, ele entrava, ele comandava, estava tudo sob o seu comando. Não havia nada fora do que ele tinha pensado e planejado. E aí a gente vai para o final do nosso tema de hoje, que é Jesus é nossa paz. De fato, eu já adiantei no início, Jesus foi a paz do mundo. Ele trouxe tudo que é importante para a nossa paz. E o profeta Isaías, no seu livro, começava já a indicar a verdadeira paz que vinha de Cristo. E Jesus, ele trouxe um tipo diferente de paz para nós. Ele inaugurou um novo modelo de paz, que não era só apenas aquela paz de ausência de guerras, de ausência de conflitos ou de ausência de problemas. Uma paz, a paz de Cristo, independe das circunstâncias humanas, mundiais ou de qualquer indivíduo passa. Qualquer coisa que você sofra naquele momento, qualquer situação que traga tribulação à sua vida, isso tudo é independente, isso tudo não depende da paz de Cristo. A paz de Cristo pode ser alcançada e é colocada à sua disposição, independente de todos esses problemas externos. E Jesus fala isso no livro de João, capítulo 27. Capítulo do Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 27. Vamos chegar. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Nem tenham medo. O Senhor Jesus trouxe uma paz completamente diferente que o povo judeu estava usufruindo, estava tendo de Deus naquele período. Ele inaugura uma nova paz. A paz que independe das dificuldades e circunstâncias que passamos. Isso é importante a gente ter na nossa mente, que isso muda completamente a nossa vida como pessoas nesse contexto de humanidade, neste contexto de civilização, nesse contexto histórico. Isso muda completamente o panorama, a ideia que temos do que é a paz. E a paz somente provém de Cristo Jesus. E aí, para encerrar, a gente vai ir para a Epístola de Romanos, também capítulo 14, no seu versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deixou um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele traz justiça e paz para todos nós. Independente do que acontece no nosso entorno, Ele está sempre conosco, guiando o nosso coração e trazendo paz, segurança e justiça e alegria. E é isso que importa. Irmãos, nesse momento, mesmo que você esteja passando por tribulações, mesmo que você esteja passando por dificuldades, por guerras internas, por momentos difíceis, conflitos com outras pessoas, ou conflitos consigo mesmo, ou com coisas relacionadas à sua vida, decline a sua cabeça perante o Senhor Deus. Procure a palavra do Senhor Jesus, que é muito clara, que a paz que Ele nos dá independe de tudo. Não tenha medo. O Senhor Jesus Cristo está conosco. O Consolador que Ele nos deixou,
O Espírito Santo de Deus está no nosso coração. Nós temos que acreditar e repousar nossas cabeças no travesseiro e dormir plenamente e descansar no Senhor. Tire todo esse fardo dos seus ombros e desfrute da palavra do Senhor. Desfrute do que realmente o Senhor Jesus Cristo nos deixou para a vida eterna. É isso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.